Desde os tempos mais remotos, o ser humano é fascinado por aquilo que foge ao comum, que desafia a lógica e que nos faz parar e pensar como isso foi possível. Essa fascinação pode ser vista em mitos e lendas de todas as culturas, como os gigantes da mitologia nórdica, os deuses do Olimpo grego ou as construções monumentais dos antigos egípcios. E hoje essa admiração se reflete em nossa busca por explorar o espaço, criar tecnologias revolucionárias ou até mesmo em nossa paixão por filmes e história que nos leva a mundos fantásticos. Mas essa busca pelo extraordinário não é algo novo. Na verdade, ela está enraizada na nossa história, e um dos melhores exemplos disso é a lista das 7 maravilhas do mundo antigo. Essas maravilhas foram escolhidas justamente porque representavam o auge da capacidade humana de criar algo que fosse além do comum, como algo que inspirasse espanto, admiração, e elas eram símbolos de poder, devoção e habilidade técnica, e cada uma delas contava uma história sobre as civilizações que as construíram. E no vídeo de hoje, vamos explorar o conceito dessa lista e entender os critérios de escolha, o que torna essas construções tão extraordinárias e por que elas ainda nos encantam. Meu nome é Igor Oliveira e sejam muito bem-vindos ao Ponto do Conhecimento. Para entendermos a origem da lista das 7 maravilhas do mundo antigo, precisamos voltar no tempo até o século III, na Grécia Antiga. Esse período foi marcado por uma grande expansão cultural e científica, conhecido como o período helenístico, quando o mundo grego estava no auge de sua influência. A Grécia Antiga era um centro do conhecimento, da filosofia e da arte, e os gregos tinham um profundo interesse em catalogar e celebrar as maiores realizações humanas. E nesse contexto que foi criada a lista das 7 maravilhas, como uma forma de documentar e celebrar as obras mais impressionantes do mundo conhecido. Agora, uma pergunta importante é quem criou a lista das 7 maravilhas. A verdade é que não há um único autor, mas sim uma série de contribuições de estudiosos e escritores da época. Antípatro de Sidon, um poeta grego do século II a.C., é frequentemente citado como um dos primeiros a compilar uma lista de maravilhas. Em um de seus poemas, ele descreve 7 obras que considera as mais impressionantes. Outro nome importante foi de Filão de Bizâncio, um engenheiro e escritor grego do século III a.C., que também escreveu em sua obra De Septimundi Miraculus sobre as 7 maravilhas do mundo. Outros estudiosos e viajantes da época, como Heródoto e Calimaco de Cirene, também contribuíram com suas descrições e relatos sobre essas obras. Mas por que esses autores se dedicaram a criar uma lista das maravilhas? Bem, a motivação era múltipla e refletia os valores e ideais da cultura grega. O registro das maiores realizações arquitetônicas e artísticas da época, a lista servia como um catálogo de conquistas humanas, celebrando a engenhosidade e a criatividade de diferentes civilizações. Um exemplo é a Grande Pirâmide de Gizé, construída pelos egípcios. Ela era vista como um triunfo da engenharia e da organização social. Além disso, os gregos valorizavam a harmonia, a proporção e a excelência em todas as formas de arte e arquitetura. As maravilhas escolhidas eram exemplos perfeitos desses ideais. Um exemplo é o Templo de Ártemis em Éfeso. Ele era admirado não apenas pelo seu tamanho, mas também por sua beleza e seus detalhes arquitetônicos. Portanto, podemos afirmar que desde os tempos antigos a humanidade sempre foi fascinada pelo grandioso, pelo belo e pelo extraordinário. Em diversas civilizações, essas manifestações assumiram formas únicas, mas entre os gregos havia algo de especial na maneira como se relacionavam com essas criações. Nesse contexto, os gregos se utilizavam da palavra temata para se referenciar às grandes obras. Essa palavra grega, que significa coisas que devem ser vistas, ou espetáculos, vai muito além de uma simples descrição. Ela revela um aspecto fundamental da mentalidade grega e a crença de que ver o que é extraordinário era uma forma de aprendizado e elevação espiritual. Para os gregos, as 7 maravilhas não eram apenas monumentos impressionantes. Elas eram experiências transformadoras, e visitar essas obras era como embarcar em uma jornada de descoberta, onde a beleza e a grandiosidade e a técnica se uniam para inspirar admiração e reflexão. Agora, visualize um viajante grego do século III a.C., chegando ao majestoso Colosso de Rhodes, uma imponente estátua que vigiava a entrada do porto da ilha de mesmo nome. Para ele, não era apenas uma obra monumental, mas uma verdadeira temata, uma experiência capaz de inspirar admiração,
despertar reflexões sobre o poder humano e a devoção aos deuses, a grandiosidade da civilização, algo tão grandioso que ao retornar para casa, ele compartilharia com os filhos, depois com os netos e garantiria que a fama daquela maravilha ecoasse através de gerações. Bom, mas agora você deve estar se perguntando o que fazia uma obra ser considerada uma das 7 maravilhas do mundo. Será que era só questão de tamanho, beleza ou tinha algo a mais por trás dessa escolha? Bem, primeiro vamos falar sobre a localização. As 7 maravilhas não estavam espalhadas por aí ou em qualquer canto do mundo. Na verdade, elas ficavam todas em regiões que os gregos conheciam bem, como o Mediterrâneo e o Oriente Próximo. Isso porque naquela época os gregos não tinham um mapa completo do mundo como a gente tem hoje. Eles sabiam que existiam lugares distantes, mas o foco era no que estava ao redor deles, onde eles poderiam viajar, comercializar ou até mesmo conquistar. Como exemplo prático, podemos destacar a Grande Pirâmide de Gizé, no Egito, que era o símbolo de um império vizinho e poderoso. Já os jardins suspensos da Babilônia, na Mesopotâmia, representavam a riqueza e a sofisticação do Oriente. Já o Colosso de Rhodes e o Farol de Alexandria ficavam em cidades gregas importantes, que eram centros culturais e comerciais. Então a localização era um critério-chave. Se não estivesse no radar dos gregos, dificilmente entraria nessa lista. O segundo ponto é a engenharia e a grandiosidade. As 7 maravilhas não eram só grandes, elas eram gigantescas, impressionantes e cheias de inovações técnicas. Os gregos adoravam obras que mostrassem o que a humanidade era capaz de fazer quando colocava a mente para funcionar. Ou seja, não basta ser grande, tinha que ser grandioso, algo que desafiasse a lógica e mostrasse o poder da engenharia humana. Já o terceiro ponto é que as obras também precisavam ser bonitas, impressionantes e únicas. Os gregos eram apaixonados por arte e estética, então uma obra só entrava na lista se fosse algo realmente que despertasse admiração. Então a beleza também contava, e contava muito. Era preciso ser algo que, ao ser visto, deixasse todo mundo de queixo caído. Por fim, mas não menos importante, as 7 maravilhas precisavam ter um impacto cultural e histórico. Elas não eram só monumentos, eram símbolos de um império, deuses e conquistas humanas. Cada uma delas contava uma história sobre a civilização que a construiu. Ou seja, as obras escolhidas não eram só obras de artes ou engenharia, elas eram também testemunhas da história, contando as histórias dos povos que as construíram. E agora que já entendemos a origem da lista e os critérios de escolha, chegou a hora de conhecer de forma breve quais são de fato as 7 maravilhas do mundo antigo. Bem, iniciamos a lista com a Grande Pirâmide de Gizé, localizada no Planalto de Gizé, no Egito. Ela foi construída por volta de 2560 a.C., durante o reinado do faraó Quéops, com o propósito de servir como a sua tumba. Ela é a mais antiga e única das 7 maravilhas do mundo antigo que ainda resiste ao tempo. Originalmente media 146,6 metros de altura. Hoje, devido à erosão, ela mede 138,8. Ela foi construída com cerca de 2,3 milhões de blocos de pedra que pesavam em média 2,5 toneladas cada. A sua precisão arquitetônica impressiona até hoje, com alinhamentos e encaixes perfeitos entre os blocos, o que eleva debate sobre as técnicas utilizadas em sua construção. A pirâmide ela é um símbolo de grandiosidade do Egito Antigo e é um dos maiores feitos da engenharia da história. Já a nossa segunda maravilha são os jardins suspensos da Babilônia, que teriam sido construídos no século VI a.C., na antiga cidade da Babilônia, próxima à atual Bagdá, no Iraque, possivelmente por ordem do rei Nabucodonosor II. Descritas como uma das maravilhas da engenharia e da beleza, os jardins eram formados por terraços sobrepostos, repletos de vegetações exuberantes e mantidas por um sofisticado sistema de irrigação. No entanto, a sua existência ainda é um mistério. Até hoje, não há provas arqueológicas concretas que confirmem que os jardins realmente existiram. A terceira maravilha é a estátua de Zeus em Olímpia, que foi uma impressionante escultura construída no século V a.C. pelo renomado escultor Fidias. Localizada no templo dedicado ao deus na cidade grega de Olímpia, a estátua tinha cerca de 12 metros de altura e retratava Zeus sentado em um trono, segurando um cetro e uma pequena figura da Nike, a deusa da vitória. Feita de marfim e ouro, era considerada uma das maiores obras de arte da antiguidade. Infelizmente, foi destruída por um incêndio no século V d.C., restando apenas descrições históricas que testemunham a sua grandiosidade.
Já a quarta maravilha é o Templo de Ártemis em Éfeso, na atual Turquia, que foi uma das mais grandiosas construções da antiguidade, dedicada à deusa grega Ártemis, originalmente erguida no século VI a.C. O templo impressionava por sua grandiosidade, inteiramente feito em mármore, e possuía mais de 120 colunas, com 18 metros de altura cada. Em 356 a.C., ele foi incendiado por Heróstrato, que buscava a fama eterna, mas foi reconstruído com ainda mais esplendor. No entanto, acabou sendo destruído novamente por invasores godos no século III d.C., restando hoje apenas ruínas e memórias de sua imponência. A quinta obra é o Mausoléu de Helicarnasso, localizado na atual Bodrum, Turquia. Foi construído no século IV a.C. por ordem da rainha Artemísia II, em homenagem ao seu marido e irmão, o rei Mausolo da Cária. A tumba monumental media cerca de 45 metros de altura e combinava elementos arquitetônicos gregos e egípcios. Ricamente decorada com esculturas e relevos elaborados, o mausoléu impressionava pela sua beleza e sofisticação. Com o tempo, foi seriamente danificado por terremotos e, posteriormente, suas pedras foram reutilizadas em outras construções. O seu nome deu origem à palavra mausoléu, usada até hoje para designar túmulos grandiosos. Nossa sexta maravilha é o Colosso de Rhodes, que foi uma grandiosa estátua de bronze erguida no século III a.C. para homenagear o deus Hélios, protetor da ilha de Rhodes, na Grécia. Com cerca de 33 metros de altura, era uma das mais altas estátuas da antiguidade, construída para celebrar a vitória sobre o cerco inimigo, tornando-se símbolo da resistência e da liberdade. Muitos acreditam que a estátua ficava com as pernas abertas sobre a entrada do porto. Essa imagem acaba sendo contestada por historiadores, sendo mais provável que ela se situasse ao lado da entrada. Infelizmente, um terremoto em 226 a.C. a destruiu, com apenas 54 anos após a sua construção. Mesmo assim, em ruínas, continuou a ser admirada por séculos. E por último, mas não menos importante, a nossa sétima maravilha, que é o Farol de Alexandria. Construído no século III a.C. na ilha de Faros, em frente à cidade de Alexandria, no Egito, é considerado um dos primeiros faróis do mundo, erguido durante o reinado de Ptolomeu II. O farol alcançava cerca de 120 metros de altura e guiava os navegadores com luz refletida por espelhos de bronze, a partir de uma grande fogueira em seu topo. A sua engenharia impressionava pela época e serviu de modelo para faróis futuros. Porém, ele foi gradualmente destruído por fortes terremotos e as suas pedras foram reutilizadas na construção do Forte Quaint Bay, que ainda hoje ocupa o local original. Mas agora devemos nos perguntar por que as sete maravilhas do mundo antigo são tão importantes até hoje. Bem, elas não são apenas obras antigas, são símbolos de uma era que moldou a forma como vemos a arte, a arquitetura e a engenharia. Além disso, elas são um reflexo do pensamento da antiguidade. Elas mostram como os povos antigos viam o mundo em uma mistura de beleza, grandiosidade e devoção. Cada uma dessas obras era uma expressão do que aquela civilização considerava mais importante. Por exemplo, no quesito beleza e harmonia, os gregos valorizavam profundamente a proporção, a estética, expressando esses ideais em obras como o Templo de Ártemis, a imponente estátua de Zeus, e já no campo da engenharia e da inovação, já temos os egípcios, os babilônios, que se destacavam pela grandiosidade, pelo domínio técnico, evidentes nas construções da pirâmide de Gizé ou nos lendários jardins suspensos da Babilônia. Além disso, também temos a conexão com o divino. Muitas dessas estruturas foram erguidas em honra aos deuses e carregavam significados espirituais profundos, como o Colosso de Rhodes, dedicado ao Hélio, o deus do sol. Sendo assim, as sete maravilhas do mundo antigo não eram apenas feitos monumentais, eram expressões culturais que revelavam os valores, a fé e a visão de mundo dos povos que a criaram. Mas a influência da lista das sete maravilhas não parou na antiguidade. Elas inspiraram a criação de listas modernas, como as sete maravilhas do mundo moderno, escolhido por votação global em 2007. Essa nova lista incluía obras como o Cristo Redentor, no Brasil, e a Grande Muralha da China. Pois a ideia de criar a lista de maravilhas continua viva até hoje, porque assim como os gregos, nós também somos fascinados pelo extraordinário. Essa lista moderna são uma forma de celebrar a diversidade cultural, as conquistas humanas ao redor do mundo. Ou seja, as sete maravilhas do mundo antigo não são apenas um legado do passado, elas são fontes de inspiração que continuam a nos inspirar até hoje. Por fim, a lista das sete maravilhas deixaram um legado duradouro na cultura e na engenharia. Elas foram estudadas, copiadas e celebradas ao longo dos séculos, influenciando desde a arquitetura renascentista até as obras modernas.
Não podemos esquecer também de seu legado cultural. As Sete Maravilhas aparecem em livros, filmes, obras de arte, mantendo viva a memória dessas obras incríveis. Elas nos lembram que mesmo com toda a tecnologia que temos hoje, ainda podemos nos inspirar na criatividade e na determinação dos povos antigos. E aí, qual das Sete Maravilhas você mais gostou? Comente aqui embaixo qual delas te deixou mais curioso. E lembre-se que as dicas e referências que mencionamos estão na descrição do vídeo. Dá uma olhada lá para se aprofundar ainda mais no tema. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações de novos conteúdos. Muito obrigado por assistir e até a próxima!